Leiamos então. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarentos. Não avarentos. Então, vamos destacar aqui 4 qualificações necessárias, exigências pessoais para o exercício do oficialato. Primeiro, os oficiais da igreja devem ser homens irrepreensíveis. E o que isso significa aqui? São perfeitos, não erram? É isso que diz o texto? Não. Até porque todos nós estamos sujeitos o quê? Ao erro. Não somos perfeitos, nós não somos infalíveis, estamos sujeitos a tropeçarmos e cairmos. Porém, todavia, quando tropeçamos e caímos, qual deve ser a nossa responsabilidade, qual deve ser a nossa atitude? Confessarmos os nossos pecados, arrependermos dos nossos erros, corrigirmos as nossas falhas e continuarmos a nossa caminhada como cristãos. Irrepreensível é você permanecer, ou você estar, ou você continuar em uma condição de que você pode ser repreendido. Vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. É inadmissível, por exemplo, um oficial que não seja dizimista. Concordem comigo? Sim ou não? Imagine um oficial que vai dizer à igreja assim: irmão, sejam dizimistas. E ele não é dizimista. Que autoridade ele tem? Que moral ele tem? Ele está numa condição de ser o quê? Repreendido. O que ele deve fazer? Corrigir, colocar em dia a sua vida com Deus e então exercer o oficialato. Então é nesse sentido, é estar em uma condição que ele não goze de autoridade, condições espirituais para exercer o ofício. Por quê? Porque ele pode ser o quê? Repreendido. Ele pode ser chamado em falta. É esse sentido. Segunda virtude pessoal, temperante, ou seja, equilibrado. Um oficial da igreja, ele precisa gozar de boa saúde emocional, estabilidade emocional. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Terceiro, sóbrio. Ele precisa ser consciente daquilo que ele fala, né? Então, por exemplo, a palavra de um oficial dentro da igreja, ela é muito importante. Quando um oficial fala, a igreja ela deve dar atenção à palavra do oficial, ela deve considerar com apreço a palavra do oficial. Se o oficial se dirige à igreja e aquilo que ele fala não tem sentido, é algo sem nexo nenhum, não há nenhuma lucidez naquilo que ele fala, como ele poderá exercer o oficialato dentro da igreja? Então, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser consciente daquilo que ele fala. E o oficial da igreja também, ele deve ser uma pessoa o quê? Modesta. O modesto é aquele que é paradoxo ou antagônico àquele que é orgulhoso e vaidoso. O ofício da igreja não pode ser para promoção pessoal ou para vaidade pessoal. Ninguém pode almejar o oficialato da igreja para conseguir sobre si luzes, reconhecimentos, aplauso e fama e reconhecimento da própria igreja. O oficial da igreja, ele deve ser consciente que ele é o primeiro que serve. Os presbíteros da igreja são os primeiros que servem. Os diáconos da igreja devem ser o primeiro que serve. Então nós precisamos compreender que o ofício é para o serviço. O ofício é para a dedicação. O ofício é para o cuidado da igreja. O ofício é para o sacrifício pessoal, para a renúncia pessoal. E não pode haver lugar
no exercício do oficialato para vaidades, estrelismos ou qualquer outro tipo de comportamento que não agrada a Deus. Ainda com base no texto, eu quero destacar aqui outras 5 qualidades que são essenciais para o exercício do oficialato. Com base em 1 Timóteo 3, 2 a 3 ainda, os oficiais devem ser pessoas que tenham o domínio de si. Notem que o texto diz, não dado ao vinho. Há uma proibição aqui de tomar vinho? Não. O texto não está proibindo que o oficial tome vinho. Mas o ensino aqui é que o oficial da igreja ele precisa ser uma pessoa controlada. Ele não pode ser uma pessoa dominada pelo vício. E me desculpa, eu vou até estender um pouquinho mais aqui. Vejam só que interessante essa questão. Por exemplo, glutonaria é pecado. E assim, por favor, existem, claro, os irmãos que são mais cheinhos, que são mais gordinhos, por questões físicas, por questões biológicas, hormonais, enfim, por favor. Porque a nossa mentalidade, quando a gente pensa assim em glutonaria, a gente sempre pensa na pessoa que é gorda. Não é isso. Um magro também pode ser glutão. A genética, o metabolismo lhe é favorável e não entrega. Mas pode ser glutão, ok? Então estou de bem com todos os cheinhos da igreja. Amém. Tá chegando a ceia, não guarda mágoa. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, a Duda está se acabando de rir, né, Duda? É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: comi até estourar a pança. Né? Ainda bate na barriga para ver se desce e encaixa a sobremesa. Isso é glutonaria. Isso é você ser dominado pela própria carne. Nós precisamos nos alimentar com aquilo que é suficiente. A ideia do vício aqui, por que eu fiz essa ilustração? A pessoa que ela tem um vício, ela é dominada pela sua natureza carnal. Logo, portanto, se ela é dominada pela sua natureza carnal, Sandra, ela não anda no espírito. E se ela não anda no espírito, pode essa pessoa exercer o oficialato dentro da igreja? Porque uma pessoa, para o exercício do oficialato dentro da igreja, deve ser uma pessoa cheia do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Amor, paz, bondade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas virtudes que são essenciais para o exercício do oficialato. Então entendo que o ponto principal aqui não é a questão do vinho em si. Né? Porque às vezes você vê uma discussão na igreja, não, pastor, um cálice pode, mas 2 cálices não. Um cálice de 300 ml vai, mas 450 já é embriaguez. Não, isso é discussão de gente imatura. Qual que é o ponto principal aqui? O vício fortalece a nossa natureza carnal. Se existe uma pessoa que é presa a algum vício, isso é um sinal claro, evidente, que essa pessoa ela não anda no espírito, mas ela anda movida e guiada pela sua natureza corrompida e manchada pelo pecado. Esse é o ponto principal. Espero que todos tenham compreendido. E por último, o oficial da igreja, ele não pode ser uma pessoa avarenta. Finalzinho do versículo 3, a avareza é o que amem o dinheiro. Um oficial avarento, ele sofre, faz a família sofrer e faz a igreja sofrer também. Vejam só o texto que está aqui fundamentado. Vamos ler juntos? Vamos lá? Leiamos 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Ora, os que querem
Uma coisa importante que a gente precisa entender para o exercício do oficialato, por exemplo, que igreja não é empresa. E a administração de uma igreja, ela, claro, precisa ter pontos de responsabilidade e de adequações com uma gestão responsável, quero que isso fique bem claro aqui. Mas, por exemplo, a igreja não tem, não deve ter investimentos financeiros que venham render lucros porque ela quer comprar um terreno, porque se ela comprar um terreno, ela pode vender mais à frente aquele terreno por um outro valor. Não cabe uma mentalidade dessa na igreja. A igreja não é agência de negócios. A igreja não é um banco imobiliário. Por exemplo, a igreja não pode deixar de assistir alguém que passa por necessidade dentre os seus, porque ela está investindo, por exemplo, em construção. E da minha parte, irmãos, como pastor, eu falo tranquilamente. Se houvermos pessoas dentro da nossa comunidade que verdadeiramente necessitam de cuidados, vão ser submetidos a uma cirurgia e que não há recurso e a gente vai começar a construir aqui, se Deus permitir, em abril, a gente para a obra e a gente vai cuidar de pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que tijolos, cimento e telha. E essa é a mentalidade da igreja. Mas é claro, vejam, por favor, caixa alta, negrito, os diáconos estão olhando para mim com essa cara aqui, desse tamanho os olhos dos diáconos. É claro que é sobre uma supervisão, é sobre um olhar, é sobre uma avaliação consciente. O que a gente nunca pode perder de vista como igreja, que o que é mais importante, pessoas ou construção? Esse é o entendimento da igreja. Por isso que a igreja, nesse sentido, ela jamais pode ser comparada ou conduzida ou administrada como se fosse uma empresa que só pensa em questões de lucros materiais. Então, por isso que a igreja ela não pode ter no seu corpo de oficiais pessoas avarentas, que amem o dinheiro, cheios de ambição, cheios de ganância, porque a igreja, dessa forma, ela perde a sua identidade, ela perde a sua essência, e a igreja, por consequência disso, ela deixa de ser igreja.